Sabe aquele assunto que não falta em uma prova de concurso? É esse que a gente vai falar nessa aula de hoje. Regra de três. E se você tem sim, algum problema, dificuldade em montar a estrutura da regra de três, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar passo a passo 3 exercícios. Eu sou a professora Ana Paula, sou especialista em educação matemática, depois de muito sofrer com ela, há mais de 20 anos. Então, bora lá começar, que não temos tempo a perder. Vamos resolver nessa aula 3 questões de regra de 3 compostas, porque assim a gente já analisa todos os casos possíveis. Então, bora aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer quando for resolver exercício de regra de 3. Normalmente, na primeira frase, na primeira oração, até o primeiro ponto final, a gente tem todas as grandezas do problema. E ali a gente já monta uma tabela com essas grandezas. Então, olha só. Para a organização de um evento, 10 funcionários trabalharam 6 horas por dia durante 4 dias para concluir toda a montagem. Então, aqui a gente já tem as 3 grandezas, que é quantidade de funcionários, número de horas por dia e a quantidade de dias. Então, aqui a gente já tem a estrutura com todas as grandezas do problema. Então, são 10 funcionários trabalhando 6 horas por dia durante 4 dias. Se esse mesmo trabalho fosse realizado por 12 funcionários, trabalhando 8 horas por dia no mesmo ritmo, qual o total de dias necessários para concluir a montagem? Então, primeira parte do problema está resolvida. Depois que a gente faz isso, que se a gente já começa errando aqui, aí não tem como acertar no final. Então, isso aqui é super importante. Agora, o segundo passo é a gente analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quando é uma regra de 3 simples, a gente só tem 2 grandezas. Quando é composta, que a gente tem 3 ou mais, a gente tem que analisar de 2 em 2, sempre. Onde está a minha incógnita com uma das grandezas. Então, olha só, vou começar analisando funcionários com a quantidade de dias. Então, eu imagino que as horas por dia não alteram, certo? Eu até risco. Risco as horas por dia porque eu admito que elas não se alteram. Então, olha só. Se eu tenho mais funcionários trabalhando, para fazer o mesmo trabalho, eu preciso de menos dias, porque se tem mais pessoas trabalhando, eles vão acabar mais rápido. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Agora, a gente vai analisar a outra grandeza. Eu esqueço que o número de funcionários teve alteração e eu vou analisar número de horas por dia e quantidade de dias. Então, se antes, para fazer um trabalho, eles gastavam 6 horas e agora eles gastam 8, eles estão trabalhando por 8 horas, eles aumentaram a quantidade de horas por dia, eles também vão precisar de menos dias para concluir o serviço. Então, também são grandezas inversamente proporcionais. Feito isso, a gente vai montar as frações. Sempre a fração que está o x, ela não se altera. Do jeito que ela está aqui na tabelinha, a gente transporta na forma de fração. E igual, as outras frações vão para o lado direito do igual, sempre multiplicando. Por que multiplicando? Porque depois que eu multiplicar, elas vão virar uma fração só. Como elas são inversamente proporcionais, a gente tem que inverter a posição que elas estão na tabela. Aqui a gente tem 10 e 12, então a minha fração vai ficar 12 décimos, vezes 6 e 8, a minha fração vai ficar 8 sextos. Uma dica mega especial para agilizar a vida de todo mundo na hora de fazer prova é: na multiplicação de frações, a gente pode fazer técnica do cancelamento, ou seja, simplificar as frações antes de multiplicar. Então, nesse caso, a gente pode simplificar por 6, que vai dar 1, e o 12 por 6, que vai dar 2. O 8 e o 10, a gente pode simplificar por 2. O 8 vai dar 4 e o 10 vai dar 5. Então, a gente já economiza um pouco de conta aqui.
No numerador eu fiquei com 2 vezes 4, 8. E no denominador 5 vezes 1, 5. Facilita, né, gente? Agora é só multiplicar em cruz. 8x igual a 20. X é igual 20 dividido por 8. Vamos lá, 20 dividido por 8 vai dar 2 vezes 8, 16, sobram 4. Põe a vírgula para seguir com a conta. 40 dividido por 8 dá 5. Então, eles vão gastar 2 dias e meio. Bora lá? Comenta aqui no vídeo se regra de 3 não é o assunto mais fácil, que você mais encontra e mais fácil de resolver nos concursos. Mais fácil às vezes não, né, gente? Porque a aritmética eu acho que ainda ganha. Mas comenta aqui qual o tema que você mais encontra nas provas que você faz. Bora para a segunda questão? O mesmo esquema, tá bom? A gente vai ler até o primeiro ponto final e analisar as grandezas, coletar as grandezas. Uma equipe de manutenção realiza a limpeza em 18 salas em 6 horas, trabalhando com 3 funcionários. Então, até aqui, em ritmo constante. Pronto, a gente chegou na primeira oração, a gente tem todas as grandezas. A gente tem uma quantidade de salas, a quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de funcionários. Então, aqui a gente já consegue montar a tabela com a estrutura das grandezas. 18 salas, 6 horas, 3 funcionários. Se forem designados 5 funcionários, mantendo-se o mesmo ritmo individual, em quantas horas será possível limpar 30 salas? Então, primeira parte feita, agora a gente vai fazer a análise de diretamente ou inversamente proporcional entre as grandezas. Lembrando que regra de 3 composta, a gente tem que analisar cada grandeza separadamente com a grandeza da incógnita. Então, primeiro, eu vou imaginar que o número de funcionários não se alterou. Só vou analisar a quantidade de salas com a quantidade de horas que eles gastam para limpar. Eram 18, agora 30, então eles têm mais salas. Se eu tenho mais salas, vai demorar mais para acabar. Então, a quantidade de horas aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente volta com os funcionários e faz de conta que a quantidade de salas continua a mesma. Então, eu vou analisar a quantidade de funcionários com horas trabalhadas. Aqui a gente tinha 3 funcionários, agora 5, aumentou. Temos mais funcionários. Logo, eles conseguem acabar o mesmo serviço mais rápido, então, menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Nesse exemplo, então, nesse exercício, a gente tem uma grandeza que é direta, a outra que é inversa. Lembrando, a primeira fração é sempre a do x. Do jeito que ela está na tabela, a gente monta a fração. A grandeza diretamente proporcional, que é a das salas, ela continua igual, na mesma posição, 18/30, vezes a dos funcionários, que é uma grandeza inversamente proporcional, a gente inverte. E como eu comentei agora mesmo na primeira resolução, quando a gente tem uma multiplicação de frações, a gente pode fazer uma simplificação antes. Então, aqui, por exemplo, eu posso simplificar 18 com 3. Por 3 dá 1, e o 18 por 3 dá 6. Posso simplificar ainda o 5 com o 30. 5 por 5 dá 1, 30 por 5 dá 6. Olha que belezinha! Ainda podemos simplificar o 6 com o 6. Dividido por 6 dá 1, dividido por 6 dá 1. Gente, quando a gente sabe fazer técnica do cancelamento, é uma benção, porque olha o que aconteceu com a minha fração. Sobrou 1 na primeira, 1 na segunda. Numerador 1. Denominador, sobrou 1 e 1. É 1. Não tem nada de conta para fazer. 1 vezes x, 1 vezes 6, 6. Então, eles conseguem fazer o serviço em 6 horas. Feito? Então, é claro que depois de tudo isso aqui, você não vai deixar de curtir essa aula e se inscrever no canal, né? E bora para a última questão de regra de 3 composta, que agora são 4 grandezas.
Bora lá, que também não é nada complicado. É só a gente seguir o padrão. Lê a primeira oração, monta a tabela e depois faz as análises. Uma equipe de 4 guardas municipais consegue fiscalizar 60 estabelecimentos comerciais irregulares em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. 4 grandezas. Então, a gente tem o número de guardas, o número de estabelecimentos, o número de dias e o número de horas por dia. Então, montei a tabela, 4 guardas, 60 estabelecimentos em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Sabe-se que a equipe foi reduzida para 2 guardas e precisa fiscalizar 80 estabelecimentos. Está parecendo vida real, hein? Trabalhando 8 horas por dia. O total de dias que serão necessários para finalizar o trabalho é, então, de novo, aqui a gente vai ter que fazer 3 análises, ó. Então, primeiro eu vou analisar a quantidade de guardas com a quantidade de dias, imaginando que os estabelecimentos continuam os mesmos e a quantidade de horas por dia também. Então, se a gente tem menos guardas trabalhando, para fazer o mesmo serviço, a gente precisa de mais dias, grandezas inversamente proporcionais. Agora, a gente vai analisar número de estabelecimentos com quantidade de dias. Imagino que a quantidade de guardas é a mesma e que a quantidade de horas por dia também é a mesma. Então, olha só. Antes eles fiscalizavam 60 estabelecimentos, agora são 80, aumentou. Então, eles precisam de mais dias. Então, grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. E a última que a gente tem que analisar, quantidade de dias com tanto de horas trabalhadas por dia. A gente imagina que o tanto de guardas se manteve e que o número de estabelecimentos também se manteve. Eles trabalhavam 6 horas por dia, agora estão trabalhando 8, aumentou a quantidade de horas por dia. Se eles estão trabalhando mais horas por dia para fiscalizar os mesmos estabelecimentos, eles conseguem acabar mais rápido e gastam menos dias. E inversamente proporcionais também essas duas grandezas. Feito isso, a gente vai montar a nossa equação. Primeira fração é aquela que tem o x, do jeitinho que está na tabela. 5 no numerador, 6 no denominador. A fração 4 dos guardas é inversamente proporcional. Então, eu preciso inverter. Vai ficar 2 quartos. A dos estabelecimentos é diretamente proporcional. Continua igual. 60 80avos. E a quantidade de horas por dia é inversamente proporcional, a gente inverte. E é claro que, principalmente agora, com 3 frações, a gente vai simplificar antes. Aqui já posso simplificar os 60 e 80 por 10. Olha que maravilha! 8 simplifica com 8, vira 1 e 1. 6 simplifica com 6, que vira 1 e 1. E o 2 simplifica com o 4, dá para dividir por 2, vai dar 1 e 2. Pensa que aquele monte de número, a gente reduziu tudo para meio. 5 sobre x é igual a meio. É isso, né, gente? Cortei o zero, sobrou 6 oitavos, 8 com 8, beleza, 6 com 6, beleza? Perfeito. Nem conta direito sobrou para fazer, hein? X igual a 10, o quê? Dias. Então, eles vão gastar 10 dias para fazer o trabalho nas novas condições estabelecidas aqui. Feito? Então, gente, tem várias aulas aqui no canal, muito conteúdo. Assiste as aulas que estão disponíveis aqui e qualquer dúvida, manda lá nos comentários, ok? Beijo e até a próxima aula.